Sim, alô, alô, tudo certinho, tudo pronto. Opa! Você tá no canal do Paulinho Boa Pessoa, no canal dos mistérios. E essa história é uma das mais bonitas que eu já narrei aqui. Quero mandar um beijo para você que tá na minha sintonia, que já se inscreveu. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então, por favor, se inscreva agora, senão você vai esquecer. Isso, e já dá o joinha antes de ouvir. Você confia no nosso trabalho? Já dá o joinha, por favor. Assim não fica devendo absolutamente nada. Apenas, lógico, uma coisa que eu quero te pedir do coração: seja membro aqui do canal. Será muito, muito, muito importante para todos nós. Você já visitou o outro canal nosso, que é o Paulinho Boa Pessoa Oficial? Nossa, eu tô contando cada história de amor por lá. Meu Deus do céu. Tem uma que eu publiquei agora, foi no dia de hoje mesmo. A saga de uma paranaense, a história da Fabiana. Que história espetacular. Tá lá. Queria que você fosse escutar. O canal é Paulinho Boa Pessoa Oficial. Isso posto, não vou demorar na dica de nadica, porque a história é espetacular e você veio aqui para escutá-la. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a maldição da viúva aqui no nosso canal acabou de começar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, já fazia 3 dias que eu estava tendo aquele estranho pesadelo. E o pesadelo consistia no seguinte: eu vi assim uma mulher com um vestido de noiva. Essa mulher estava andando pela nossa casa. Talvez me dissessem que não havia mais nada do que uma mulher vestida de noiva ali. Era só isso. Mas acontece que o vestido dela não era um vestido branco, como normalmente se vestem as noivas. Era um vestido negro, muito negro. E eu não podia ver o rosto dela, porque o rosto dela estava coberto por um véu. O véu também era bem escuro. Da estranha mulher, que carregava um buquê de rosas brancas, que era a noiva vestida toda de preto, eu apenas via as mãos. As mãos eram pálidas, longas, os dedos finos e com as unhas compridas. E esse pesadelo começou a se repetir. Eu preferi não contar nada para minha mãe, porque se eu contasse, a minha mãe se deixa impressionar por essas coisas, ela ia ficar com medo. Eu também não contei para o meu irmão mais velho, porque ele faz piada com tudo. Ele ia fazer piada, ele ia achar muita graça. E quanto ao meu pai, eu também não poderia dizer, porque ele passava o dia ocupado com os negócios da fazenda, e embora sempre fosse carinhoso comigo, porque eu era a caçulinha dele, o xodózinho dele, ele não ia dar importância para essas coisas. Ele ia reagir como ele reagia sempre comigo. Ah, filha, não ligue, isso é bobagem. É besteira, é só um sonho, é só um pesadelo. Eu sei que mãe teria medo, porque ela tinha medo de muitas coisas. A mamãe acreditava, sim, em almas penadas.
tinha medo do canto rasga-mortalha. Tem uma ave, para quem mora em fazenda sabe o que eu estou falando, chamado rasga-mortalha. Ela morria de medo do canto dessa ave, e ela mantinha fechado o quarto que tinha sido da minha tia desde que a minha tia resolveu dar cabo à sua própria vida, por motivos que eu nunca soube, na verdade, o porquê. Porque isso aconteceu antes de eu ter nascido, dizendo que ninguém mais deveria dormir na cama da falecida. Então a minha mãe passou uma trava, uma chave no quarto dessa minha tia, e de acordo com a mamãe, aquele quarto ele era proibido. Então ficou assim, um quarto amaldiçoado. Já o meu pai, ele não tinha paciência, mas como ele estava sempre muito ocupado, a mãe ficava livre para passar os dias rezando. Ela tinha o hábito de rezar muito. A minha mãe, ela rezava o terço todo santo dia. E ela fazia isso porque eu nasci depois dela ter sofrido 3 abortos. Então ela entendia que meu nascimento teria sido um milagre. A mãe tinha medo da rasga-mortalha devido ao fato de que, quando ela ouvira a coruja cantar na sua janela, quando ela estava grávida do 2º filho, ela abortou já no dia seguinte. Então ela entendia que foi o rasga-mortalha, sabe? Talvez, devido a esses abortos que a mãe sofrera, ela vivia com os nervos à flor da pele, acreditando que o fantasma da minha tia, a tia que tirou a sua própria vida, esse fantasma ainda andava pela minha casa. Depois de ter tido o pesadelo pela 3ª vez, eu fui à cozinha, onde a dona Maricota preparava o café. A dona Maricota era uma empregada praticamente da casa. Ela muito querida, foi ela quem me criou, porque mãe não conseguira me criar, ela vivia nervosa. Imaginem vocês o choque que a mãe levou com a morte dessa irmã que tirou a própria vida. Então a mãe ficou muito doente, muito nervosa. E naquele tempo as pessoas não recorriam a um bom remédio. A minha mãe recorria sim à reza e ao chá. E por falar em chá, a dona Maricota sempre preparava alguma coisa para ela. Então, quando eu cheguei na cozinha, a dona Maricota era uma negra bonachona. Ela era uma pessoa muito especial. A boa mulher abriu um sorriso. E perguntou para mim: "Ô, Natália, o que você faz acordada tão cedo? Não me diga que tá com fome. Você nunca foi de comer muito, por isso é tão magrinha, com os ossos todos aparecendo. Enquanto que o coronel e o seu irmão, eles comem um boi inteiro cada um. Hoje cedo mesmo seu pai já levantou, comeu 3 tapioca. E com queijo." Eu respondi para Maricota: "Maricota, não é isso. É que para você eu vou falar, tá?" "Uai, que foi, menina? Parece que tá assustada." "E eu tô mesmo, Maricota. É que eu ando tendo um pesadelo muito estranho." "Ah, pesadelo, é? E como é que é?" Eu vou te contar." Eu contei para ela os detalhes daquela noiva. Quando eu contei, que eu falei da noiva, do vestido negro, ela reagiu com essa, assim, sabe? Noiva de vestido negro não parece bom sinal, não. Mas você ainda é muito nova para casar, então eu não sei dizer se esse recado, esse aviso é para você ficar com medo, esperta,
ou se para alguém da família. Eu só vou pedir para você uma coisa. Você sabe que a sua mãe é muito nervosa e impressionada com tudo. Então não conta nada para ela, não. Ela já vive tão ansiosa e só vai piorar o estado de saúde dela. O coronel Mendonça, ele vai achar que você está impressionada com as coisas que a sua mãe fala e é capaz até dele jogar a culpa nela. É melhor você não falar isso para ninguém. Só fique entre nós duas. Eu saí da cozinha. Não fiquei satisfeita, porque a Maricota, na verdade, ficou mais assustada do que me ajudou. E quando eu saí da cozinha, eu encontrei com meu pai. Meu pai tinha ido já à fazenda e tinha voltado. Papai era um homem alto, imponente, rude, mas eu me sentia segura perto dele, porque eu disse, como eu era caçulinha e a mamãe tinha passado por 3 abortos, eu era o xodó dele. Quando o papai me viu, me tratou com aquele carinho. Oi, minha pequena, bom dia. Levantou cedo hoje? Bom dia, papai. É que eu não dormi bem. Ele me beijou a cabeça dizendo, aproveita, toma um café Maricota, fez hoje umas tapioca. Você precisa comer, e comer bem. Tá muito magrinha. Você é uma menina tão linda, mas precisa comer bem para um dia ser uma boa parideira. Ainda lembro de quando você nasceu prematura. Você foi o menor bebê que nasceu por essas bandas. Bem diferente do seu irmão Manuel, que nasceu criado. Seu irmão nasceu com 4 quilos. E você nem 2 quilos tinha, você acredita? Pesamos 1,850 kg. Sua mãe sofreu muito para ter você e ela quase morreu no seu parto. Bem, já que eu voltei aqui em casa e você está de pé, não esperava te encontrar, vamos tomar um café junto, assim eu fiscalizo para ver se você come. Eu sentei com o papai à mesa. Maricota aproveitou para trazer aquelas coisas boas que ela fazia. Sabe, o papai, ele podia ser rude, mas a maneira dele, ele era muito bom para mim, nossa, e aguentava o nervosismo da mamãe também. Ele sempre soube administrar essas emoções todas. Maricota me dissera que mamãe costumava ser uma mulher alegre e enérgica, mas que ela mudou muito depois de engravidar a primeira vez e piorou demais com a tragédia vida em casa. A minha tia. A minha tia que abreviou a própria existência. Aquilo foi um choque para minha mãe. E os abortos, né? Os abortos 3 acabaram com a saúde dela. Eu achava que papai passava o dia ocupado com os negócios, não tanto por dedicação ao trabalho, mas muito mais para não ficar aguentando as crises da mamãe dentro de casa. Ele era muito duro com o Manuel, meu irmão, talvez porque esperasse que o meu irmão fosse capaz de um dia tomar conta da fazenda, com a mão de ferro, austero, assim como ele era. Agora, quanto a mim, por ser a caçulinha, a mais nova, e ter nascido prematura, o papai me mimava, como agora no café da manhã. Pera aí que você vai comer esse pedaço de bolo de fubá que tá uma delícia, fubá com erva doce. Logo, mamãe e Manuel apareceram também na cozinha e começaram a participar do café da manhã. Começamos todos ali a comermos juntos. Papai, como sempre, ficou falando sobre os negócios, perguntando a Manuel sobre as colheitas. E aí, você acha que a roça de milho já está na hora de ser colhida, né? Eu também acho. E outras coisas de interesse. Mamãe comia em silêncio e o Manuel falou: pai, pai e mãe, né? Eu conheci uma moça maravilhosa. Ela é filha da família Ferreira. Vocês sabem, a família Ferreira
É uma família muito boa. Ah, que se chama Angelina? Fui eu que perguntei. Eu tinha visto já a Angelina. Eu a conhecia. Meu irmão, um rapaz alto, bonito. Manuel era assim. Alto, bonito, confirmou. É ela mesmo. Papai então falou: bem, a família Ferreira é de fato boa família. E essa Angelina é a única filha do falecido Tunico Ferreira. É uma moça que parece prendada e muito bonita. E já está na idade de casar, né? Sim, papai. Ela, na minha opinião, é bonita como um anjo. Mamãe, que quase nunca falava na hora das refeições, disse um tanto ou quanto séria: Manuel, há muitas moças boas para casar. Você é ainda tão novo, filho. Não tenha pressa. Mas, olha, ouça a mamãe. Não se case com essa moça. Ela é filha da Pombinha, da família Bragança. Quando a mamãe falou assim, papai na hora se zangou. Ué, por que o nosso filho não pode casar com essa moça, mulher? Ele tá na idade própria para o casamento e é bom que se case logo e tenha filhos. Assim eu poderei fechar os meus olhos em paz, além de poder curtir os meus netos como avô e você como avó. Além disso, ele é livre. É homem, o Manuel, ele pode se casar com quem quiser. E um casamento com a filha do Ferreira será muito vantajoso para mim. Você conhece Tunico Ferreira? Mamãe respondeu, começando a ficar nervosa. Tenório, olha, a mãe dela, a Pombinha, não é flor que se cheire. Ela pode parecer ser uma viúva exemplar, mas há algo errado com ela. Aquela mulher não me engana. Pode não perder uma missa, mas dá para notar que ela tem alguma coisa errada. E, você sabe, tal mãe, tal filha, com a filha não é diferente. Dessa vez o papai realmente ficou bravo, reclamando. Ah, tenha dó. Pare você com essas superstições bobas, Lumira. O falecido Tunico Ferreira morreu de uma queda de cavalo. Isso pode acontecer com qualquer um. E você vive acreditando nessas besteiras, nessas bobagens. Quase chorando, a mamãe ficou então em silêncio. Manuel pediu para o papai não se zangar com a mamãe. E eu me perguntei o que poderia haver de errado para que mamãe não quisesse que o Manuel se casasse com aquela moça. O que haveria com ela, a quem eu só vira uma vez na igreja? Aí eu me lembrei, ela usava véu, então eu não pude ver o rosto dela direito. Notei apenas que ela tinha longos cabelos negros e belas mãos brancas segurando o próprio rosário. Dias depois, o Manuel trouxe a moça e a mãe dela, a tal de Dona Pombinha, para que jantasse em casa, para que nós as conhecêssemos. Eu não vi assim nada de errado em Dona Pombinha. Ela usava um vestido negro e também não vi nada de errado nem na moça, a Angelina, que era realmente muito bonita, com lindos cabelos negros, olhos castanhos e com longos cílios e pele alva. As duas pareceram bastante atenciosas e papai as recebeu com alegria. Mas a mamãe, embora se esforçasse para ser educada, a mamãe estava desconfortável, porque ela não gostava do fato de que Manuel queria casar. Meu Deus do céu, o que era que incomodava tanto a mamãe? Será que o problema era só a Dona Pombinha mesmo? Bom, jantar servido, Maricota como sempre caprichou, jantamos e Angelina achou engraçado o fato de que eu gostava de ler.
A dona Pombinha falou, olhando-me com bondade: olha, você é uma menina muito bonita e noto que tem mais cabeça do que muitas meninas que eu vejo por aí. 14 anos você tem? 14 anos, que beleza! Mas tem uma cabeça tão bem formada. Tem mais cabeça do que muita moça que já está na idade de casar-se. A Maricota, que servia à mesa, parecia desconfortável ao ver tanto Dona Pombinha quanto Angelina em nossa fazenda. E eu me perguntei: peraí, eu percebo que a mamãe está desconfortável e a Maricota também. Mas qual o motivo? Nossa empregada geralmente não mostrava simpatia nem antipatia por ninguém. Ela era neutra. A Maricota era assim, ela limitava-se a fazer o trabalho dela de forma silenciosa e agindo sempre sem ser percebida, sem ser notada. Alguns dias se passaram e com a nossa vida correndo normalmente, e Manuel indo regularmente à casa de Angelina, até que eu perguntei para a Maricota o que havia de errado, porque ela ficou incomodada no dia do jantar com a Dona Pombinha e Angelina, tal qual fizera a minha mãe. A Maricota disse, depois de olhar assim bem de um lado para o outro, eu me lembro que ela olhou até para cima: menina, é uma longa história. Dizem, o pessoal fala, comenta, que tudo começou porque a mãe de Dona Pombinha, a falecida, ela se chamava Emerenciana. Então, o pessoal fala que essa Emerenciana, ela teria desprezado um pretendente para casar com o Tarcísio, filho do coronel Saturnino. Falam que esse pretendente, o Ventura, ficou louco com o desprezo dela. E aí ele tirou a vida dele, sabe? Tirou a vida dele. E você sabe que essa gente que tira a própria vida, depois não tem descanso. Então ele também teria amaldiçoado a Emerenciana antes dele dar um tiro na própria cabeça dele, dizendo que como ele não podia casar com ela, ela não poderia também ser feliz com mais ninguém. Acontece que ela casou com o Tarcísio e o Tarcísio morreu de picada de cobra pouco depois que Dona Pombinha nasceu. E como Dona Emerenciana ainda era nova, ela tentou casar outra vez, só que o marido seguinte também morreu. E pouco tempo depois de pneumonia, quando a Dona Emerenciana teve um filho, o Juliano. Essa história fez muita gente achar que a Dona Emerenciana, ela tinha sido amaldiçoada depois que ela tentou casar uma terceira vez e o marido morreu de tétano. Todo mundo ficou desconfiado que essa maldição passa de mãe para filha, porque Dona Pombinha, assim como a mãe, ficou viúva logo depois de casar com o Tarcísio, com a diferença que Dona Pombinha nunca tentou casar outra vez, sabe? Já o Juliano, o outro filho de Emerenciana, ele morreu quando ele era moleque ainda, menino. Acontece que agora a filha de Pombinha ficou noiva do seu irmão, menina. E sua mãe tá com medo de que... ela tem medo de que essa moça também herdou a maldição da avó, da mãe. E você sabe, né? Isso pode sobrar pro coitado do Manuel, seu irmão. Quando ela falou assim, na hora me veio o pesadelo. Sim, o pesadelo que havia se repetido para mim por 3 vezes. Aí eu fiquei com medo e lembrei: Maricota,
Maricota, você raciocina comigo. Você consegue relacionar o pesadelo que eu te contei com esses fatos todos? Eu tinha pensado nisso, menina. Eu só tava com medo e cismada de te falar. Bom, eu fiquei assustadíssima. Eu tive vontade de contar para mais alguém. Eu precisava contar pro meu irmão Manuel. Será que ia resolver? Foi quando eu perguntei para Maricota se eu devia ou não contar pro Manuel, meu irmão. E foi aí que ela me surpreendeu. Ô, menina, vou te contar. Seu irmão Manuel, ele já sabe da maldição. Porque sua mãe contou tudinho pra ele. Só que ele não acredita de jeito nenhum, ele não liga. Ele acha que tudo isso é bobagem, é besteira. Ele é igualzinho seu pai, ele não acredita nessas coisas. E dá pra notar que ele tá perdidamente envolvido, apaixonado por essa moça, Angelina, né? Mesmo assim, eu escutei o que a Maricota falou. Eu aproveitei uma ocasião e falei, vou ter que ter essa conversa com o Manuel. A conversa do meu pesadelo. Ele vai ter que prestar atenção. E foi o que eu fiz. Então eu só esperei que a ocasião ocorresse, chamei o Manuel e contei tudinho para ele. Então eu esperava que ele desistisse do casamento, mas ele riu de mim. Tal qual dissera a Maricota, ele riu de mim. Ô, minha irmã, você ficou impressionada com a história da maldição. Vai ver que te contar a história da maldição, você começou a sonhar. Eu falei pra ele, não, Manuel não sabia. Eu tentei dizer pra ele, eu não sabia dessa história de maldição nenhuma. Eu tive um sonho antes disso. Abra a tua cabeça pra entender. Eu insisti que eu não sabia da maldição, que eu tive um sonho antes de saber disso. E eu nem sabia que ele tinha qualquer interesse pela Angelina. Eu não sabia de nada. Manuel, presta atenção em mim. Mas ele continuou naquele mesmo diapasão, riso e menosprezando tudo o que eu dissera. Justiça seja feita. Ninguém podia dizer nada de Angelina. Era o que se podia chamar um amor de pessoa. Nossa, que moça boa! Nossa, eu observei direitinho desde o jantar. Delicada, educada com todos, atenciosa, prendada, recatada. E tocava piano. Havia um piano lá em casa que ficava quieto, porque ninguém era capaz de abrir aquele piano para tocar sequer uma nota. E ela deu um verdadeiro show, tocando aquelas músicas lindas. Sabe, moça prendada, bem formada. Para a grande tristeza de mamãe, para a preocupação de Maricota e também para o meu medo, o casamento aconteceu. Angelina estava linda, uma princesa, vestido branco. Ao vê-la, fiquei impressionada. O vestido dela era igual ao do sonho, só que, enquanto o do sonho era negro, era um vestido preto, o dela era de um branco imaculado, e ela usava um buquê de rosas, cor de rosa, ao invés das rosas brancas do buquê do sonho. Papai estava felicíssimo, porque o Manuel estava se casando com uma moça muito bem posicionada. Tonico Ferreira, o falecido pai dela, era um homem de muitas posses, e isso sempre importou
para as famílias como a minha. Ele estava felicíssimo. Se papai estava feliz e torcia para que a história da maldição fosse apenas uma lenda, eu pude ver a tristeza nos olhos de Dona Maricota e a alegria de grande parte dos convidados, embora alguns tivessem um olhar reservado, enquanto Dona Pombinha tinha um olhar de satisfação. Angelina veio morar conosco, como era de se esperar, e eu não podia reclamar dela. Parecia uma esposa atenciosa, dona de casa zelosa e nora dedicada. Mas Maricota e mamãe, elas não se sentiam à vontade com ela. A Maricota reclamava comigo que, assim como Dona Pombinha, ela tinha maldade no olhar. Tem mesmo, Maricota? Tem, menina, tem maldade no olhar. Eu, ao ouvir aquilo a primeira vez, nada falei, fingindo brincar com o gato de casa. Entretanto, eu podia notar bem que tanto Zico, o nosso gato, quanto os cachorros, eles de fato pareciam não gostar da Angelina. Bastava que ela se aproximasse e eles ficavam diferentes, os cães rosnavam para ela, eles não se acostumavam com ela. E Zico, o gato, que sempre foi um gato manhoso, que gostava de encostar o pelo nas canelas de todos, o gato Zico fugia da minha cunhada, como o diabo fugia da cruz. Isso tudo me deixava intrigada. A mamãe, que já era nervosa, piorou muito, dizendo que ela passou a escutar vozes vindas do quarto da minha tia falecida, aquela que fez a besteira de abreviar a própria vida. E uma noite, um rasga-mortalha pousou na nossa janela, piando forte. O pio da coruja, o que fez mamãe gritar de medo. Papai reclamou que não estava aguentando mais os chiliques de mamãe, e eu vi bem que ele estava se zangando com mais frequência do que antes. E tudo piorou quando Angelina engravidou. Papai e Manuel comemoraram, só que mamãe não estava feliz. Maricota acabou acendendo várias velas e rezou muito, talvez tentando afastar aquela maldição. Já eu não sabia se daria certo, porque eu tive de novo o sonho com a noiva vestida de negro. E que ela, desta vez, tirava o véu, e eu via que era ela um esqueleto. Sabe? Um esqueleto. E isso me fez acordar quase gritando. Angelina deu à luz numa noite e nasceu um menino robusto, o que encheu papai Manuel de alegria. Nos dias que se seguiram, tudo parecia tranquilo, até que Manuel falou que iria tratar de uns negócios da fazenda e voltaria logo para resolvê-los. Esperamos por várias horas e já estávamos apreensivos com a sua demora, porque ele nunca fora de demorar muito. Não, ele ia e não demorava muito, ele fazia as coisas com objetividade. A mamãe foi rezar no quarto, mais um terço dela. E Angelina ficou com o nenê no quarto, falando que com certeza o marido logo voltaria. E foi então, sabe, que o capataz da fazenda veio trazer a notícia. Coloné, eu tenho algo a falar. E não é notícia boa. O que é? Perguntou meu pai. Seu filho caiu do cavalo e o que tem? Ele machucou? Coronel,
pior do que isso. Ele quebrou o pescoço. O quê? Ele quebrou o pescoço, coronel. Acharam o corpo dele. Ele parece que morreu na hora. Papai ficou em silêncio, incrédulo. O Manuel sempre fora um ótimo cavaleiro. Logo a tristeza tomou conta da casa. A mamãe desmaiou ao saber. Maricota se desesperou, chorou muito. E eu não sabia o que dizer ou fazer. E Angelina, apaixonada, recém-casada, chorou, dizendo que perdera o marido que ela tanto amava. E Maricota me chamou revelando: "Ô, menina, você viu? Toda a minha reza não deu certo, menina. A maldição da viúva foi mais forte. Foi mais forte a maldição da viúva." Quando enterraram Manuel, meu irmão, eu não podia tirar os olhos de Angelina, que parecia a viúva inconsolável. Ela estava vestida de negro dos pés à cabeça. Dona Pombinha estava ao seu lado. A mamãe chorava como louca e papai controlava com muito sacrifício a imensa dor que ele sentia. Quanto a mim, eu me perguntava se Angelina um dia se casaria de novo, se teria uma filha que passaria adiante a terrível maldição da viúva. Era esse o meu desespero. Era esse. Quando tudo isso aconteceu, eu só tinha 14 anos. Hoje eu já tenho 74 anos. E parece que foi a última vez que aconteceu uma tragédia envolvendo a maldição da viúva. Lamentavelmente, foi com meu querido irmão Manuel. Bem, esses relatos que eu apresentei para vocês, eu posso testemunhar que vi de perto acontecer. Tudo real, tudo de verdade. Quem, na verdade, escreveu essa história foi Maria Cândida Vieira. Eu queria agradecer a Maria Cândida Vieira por ter escrito uma história tão bonita. Muito obrigado, do coração, a senhora Maria Cândida Vieira.